Oi, aqui é o André e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre crianças ou alunos que têm algumas dificuldades de comportamentos, problemas de comportamento com uma função de fuga. Então, por exemplo, o que significa isso? Quando, por exemplo, você pede para o seu filho escovar os dentes, ele se nega a fazer, ele foge, faz birra. Quando você pede para o seu aluno fazer um dever de casa e ele joga o caderno no chão, cospe, morde. Ou quando, por exemplo, ele tem que tomar um remédio e se nega a fazer isso e está fugindo. Então, essas três situações são bem características de fugas de comportamento, fugas, né, de problemas de comportamento relacionado a fuga, esquiva, enfim. Geralmente tem uma situação que para a criança é desagradável, a gente chama de situação aversiva, e ela está ali fugindo daquilo. Como lidar com essa situação? Como que a análise do comportamento vem te trazer soluções para lidar com isso? Bom, basicamente você tem alguns tipos de intervenção que eu vou estar falando nesse vídeo, espero que você goste. Você pode tornar, por exemplo, a tarefa um pouco mais agradável. Então, por exemplo, se ele tem que fazer uma tarefa de casa, você pode fazer a tarefa como se fosse um quiz, né? Envolvendo a família toda, ou então você pode transformar a tarefa em algo, um jogo de cartas, um jogo de tabuleiro, algo que a criança goste. Se você é um professor, está na escola, você pode fazer alguma coisa, uma gincana com essa tarefa e tornar a tarefa muito mais atrativa, mais saborosa, mais gostosa, né? Então, por exemplo, você tem que comer frutas, mas odeia comer frutas, você pode salpicar um pouco de açúcar, né, cristalizado, que ele vai gostar mais. Então, por exemplo, cortar de um formato que ele goste mais, se ele gosta de um formato diferente, de repente a fruta é muito grande ou muito difícil de cortar e ele está precisando que você corte em pequenos pedaços. Ou então, não sei, ele gosta de comer num prato lá que é dos Padrinhos Mágicos ou então da Patrulha Canina, e só por ele comer naquele prato ele gosta muito de fazer essa atividade. Ou então você dá para ele uma escova de dente que ela é elétrica e ele acha muito divertido o som daquela escova de dente. Enfim, você pode encontrar alguma forma que deixe a tarefa um pouco mais agradável, mais chamativa, mais interessante para a criança. E isso vai fazer com que ele tenha muito mais colaboração para realizar aquela tarefa, certo? Ou então você pode pensar aí que a tarefa não está valendo a pena pelo nível de reforçamento. Então você pode estar bolando fichas, né, em que ele faz alguma coisa legal, ele conseguiu fazer aquilo lá, você dá a ficha para ele e depois de uma semana ele pode trocar por uma ida na piscina, algo assim que ele realmente não faz há muito tempo, algo que seja mais legal, assim, dentro de uma lista de coisas que você já estabeleceu como possibilidade de premiações, né? Então de repente não está valendo a pena, mas por uma ida no parque para jogar futebol com o pai vale muito a pena escovar o dente todo dia, entendeu? Que de repente o pai não tem muito tempo e aí isso está valendo muito, entendeu? Então você pode estar fazendo com que ele coma um pouco de pepino para depois comer um pedaço de pizza, sabe? Então você tem aí uma diferença, você está fazendo mudando o valor reforçador da tarefa porque você está aumentando o nível, as recompensas, entendeu? Então talvez valha mais a pena dele fazer essa tarefa que está se opondo. Uma coisa que você pode fazer também, e é muito importante fazer, é ensinar novas formas de fugir, mas que sejam socialmente aceitas. Então, por exemplo, em vez de ele fazer uma birra, chorar, se jogar no chão, você pode ensinar ele a dizer, não, não, obrigado, agora não, posso fazer uma outra hora? Então você ensina um tom de voz adequado, ensina uma forma mais educada de falar, ensina, enfim, outras coisas para ele que vão ser socialmente aceitas e que ele vai conseguir se livrar muito mais facilmente daquilo sem fazer um comportamento muito inadequado. É claro, tem situações em que ele não pode mesmo fugir da tarefa, que a saúde dele tá valendo, então você não vai poder reforçar nessas situações, né? Você percebe. Mas você pode tornar a tarefa mais interessante, como eu falei, enfim, mudar o valor reforçador e por aí vai. Enfim, tem essas situações e você pode também, com crianças um pouco mais desenvolvidas, falar para elas o porquê que elas têm que fazer aquilo. Então você pode explicar para elas que a longo prazo isso vai gerar um benefício, então se a longo prazo ela não fizer isso, ela vai ter problemas de saúde, por exemplo, se não escovar os dentes vai ter cárie, vai precisar ir no dentista, vai passar coisas piores, e dá muitas justificativas para ele entender que ele precisa fazer aquela tarefa de alguma forma,
porque senão ele vai ter alguma coisa muito ruim, ou então ele vai conseguir algo muito melhor no futuro. Explicar para ele através de histórias, né? Você pode falar de uma história, até história social. Contar a história de uma pessoa que fazia aquilo e conseguiu tal coisa, algum familiar teu que fazia. Enfim, você pode fazer até o checklist de automonitoramento. Você pode fazer recompensa por fichas, como já falei. Então, quando ele consegue uma coisa, ele ganha uma ficha, no final ele troca. Por uma atividade, claro, social, com algum familiar, com a avó, com o avô, enfim. Jogar cartas com a avó, enfim, alguma coisa que ele goste, né? Claro, não algo que você goste, mas algo que a criança goste. Ou então, além disso tudo que eu já te falei, você pode explicar para ele, mas de uma forma divertida, através de uma música, do que ele precisa fazer. Ou então através de um desenho, algo que ele possa visualizar a regra de uma forma divertida. Então, uma música sobre escovar os dentes, uma música sobre lavar as mãos, uma música sobre fazer o dever de casa, sabe? E por aí vai. Claro que essas são situações que você ensina o correto e também previne a situação. Então, por exemplo, você pode também diminuir o nível de dificuldade da tarefa. Então, por exemplo, se ele precisava escovar os dentes, isso é muito custoso, você pode escovar parte dos dentes e deixar o final para ele escovar, e aos poucos ele vai escovando mais e mais e mais ao longo dos dias. Se ele tinha que comer uma fruta, aí você pode cortar a fruta, enfim, você diminui o nível de dificuldade, você pode aumentar o nível de reforço no final, você pode tornar a tarefa mais interessante. Enfim, o teu dever de casa pode estar muito difícil, você pode passar uma tarefa um pouco mais fácil para ele, então quebrar em pequenas partes. E por aí vai, tem várias formas de lidar com isso. Agora, caso mesmo você não consiga lidar de nenhuma forma e tenha que lidar com um problema de comportamento quando está acontecendo mesmo, ele está fazendo birra, você precisa daquela ajuda para ele completar a tarefa, porque senão ele vai estar se acostumando a fazer a birra e se livrar da tarefa, entendeu? Enfim, então essa é a pior forma de lidar, é claro, mas tem muitas formas de prevenir, de ensinar novos comportamentos, tá? Um grande abraço, espero ter te ajudado. Tchau, tchau.